Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também estamos na internet no site que aparece aí para você, futura.org.br/Conexão Futura, o espaço para você encontrar todas as novidades sobre o nosso programa na web e assistir nossas entrevistas quantas vezes quiser. E está em vigor desde maio de 2016 a Lei Federal 13.287, que insere nas leis trabalhistas mais um capítulo de proteção à mulher. A partir de agora, o trabalho de gestantes e lactantes em locais insalubres está proibido em todo o país. E essa é uma grande conquista, afinal, um local de trabalho limpo e saudável é importante para a saúde da mãe e do bebê. Mas afinal, o que é considerado um local insalubre e quais são os direitos da mulher grávida ou da lactante afastada da sua ocupação? Bom, quem fala mais com a gente sobre esse assunto é a Isabelle Gravatá, que está aqui ao meu lado, professora de Direito do Trabalho do Mackenzie Rio. Isabelle, bem-vinda à Conexão, tudo bem com você? Tudo bem, olá Cristiano, olá espectadores aqui do Conexão Futura, obrigada pelo convite, muito bom poder estar aqui falando um pouquinho, sobre os direitos aí da gestante, da lactante, tantas dúvidas, então muito bom poder esclarecer um pouquinho. Então, para a gente começar já esclarecendo as dúvidas, a primeira questão que eu coloquei, muita gente tem dúvida sobre o que define um local insalubre. O que é um local de trabalho insalubre, Isabelle? O local insalubre é um local nocivo à saúde da mulher. Só que os parâmetros do que vem a ser nocivo à saúde, quem estabelece é o Ministério do Trabalho e do Emprego. Então nós temos normas regulamentadoras, são as chamadas NRs, que dizem quais são os agentes insalubres e dizem o quanto eles são insalubres, porque ele pode ser insalubre pouco, médio ou muito. Por isso até quem trabalha com esse tipo de serviço nesse local ganha adicional para tentar compensar esse mal, podendo ser em grau mínimo, médio ou máximo. Então a gente tem o ruído excessivo, ele faz mal à saúde, então você tem a quantidade de decibéis fixados nas normas regulamentadoras. Nós temos lixos, alguns tipos de lixo, como lixo hospitalar. Então nós temos ambientes também, por vezes, muito fechados, que você não tem uma respiração natural combinada com a artificial. Isso faz mal à saúde do trabalhador. E é em especial para a grávida, imagine não só para ela, mas também para o bebê. Então essa lei ela vem dando uma super proteção ela não trabalhar nesse tipo de local. Mas aí nesse caso, uma vez a mulher confirmando que está grávida junto à empresa e se ela está inserida num ambiente como esse insalubre, qual a recomendação no caso? A empresa deve liberá-la do trabalho, ela tem que fazer um pedido junto ao INSS? Como seria o trâmite na prática? Então, a partir desse momento que a lei garante os direitos dela não trabalhar num ambiente insalubre. Na verdade, isso não é uma garantia para a Previdência, não é para você pedir a Previdência, não. É o próprio empregador que ele ou vai lhe colocar num outro local de trabalho, então ele vai colocar essa mulher para trabalhar num local que seja salubre, bom para a saúde dela e do bebê, ou então ele até vai deixar em casa. Se ele não tiver, vamos imaginar que ela trabalhe numa siderúrgica, ela seja uma engenheira e não tem como ela desenvolver o trabalho dela senão num local insalubre. Então ela vai ficar afastada, mas recebendo por aquele período. Então é um momento em que o próprio empregador é quem vai ter que arcar com esse período dessa gravidez e até a amamentação também. E até por ser uma lei recente, a gente ainda tem que ver nos próximos meses aí os desdobramentos e as questões, na verdade, do que pode acontecer ou decisões aí ponto a ponto, mas já fica esse alerta. Então, no caso de uma mulher que esteja nesse momento já com uma confirmação de gravidez, que fique atenta que tem já esse direito garantido. Agora, por outro lado, a gente sabe que a CLT, a nossa Consolidação das Leis Trabalhistas, já tem um capítulo inteiro para garantir os direitos das gestantes. Alguns são mais conhecidos, outros menos. Você pode dar alguns destaques para a gente como a gestante já está protegida, de certa forma, pela legislação, Isabelle? Sem dúvida. A primeira coisa até interessante é que a gente está aqui falando assim, ela vai comunicar ao empregador a gravidez, mas é sempre um medo, da empregada comunicar a gravidez, como é que isso vai ser visto pelo patrão? Ela tem uma estabilidade, então ela tem uma proteção, ela não pode ser mandada embora desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Confirmação da gravidez não é quando ela comunica ao empregador, é quando ela faz o exame e sabe a data
da concepção. Então, concebeu a criança dentro do contrato de trabalho, ela tem essa garantia, ela tem essa proteção. Ela não pode ser mandada embora. Mas olha só, sem motivo. Aí ela começou a faltar, ela está trabalhando de qualquer jeito, ela está sendo desidiosa, ela vai levar uma justa causa, ela vai ser demitida. Então, essa é uma proteção excelente e que ela não é obrigada a comunicar ao empregador. Na verdade, fazendo o exame, constatando a concepção, ela já tem essa proteção. Mas essa questão que você aponta é importante também para marcar aqui um parênteses nessa proteção. Ela tem uma proteção, mas também tem que continuar ali mantendo a sua tarefa, fazendo muito bem o seu trabalho. Não dá para chutar o balde também. Bom, estou protegida pela lei. Também não é assim, pode sim levar uma justa causa, a causa não tem no caso de não ter uma postura adequada, né, ou como ela vinha apresentando anteriormente a gravidez. Sem dúvida. Isso é importante também frisar, porque às vezes ela acha assim, já que eu estou grávida, eu posso chegar a hora que eu quiser e bem entender. Não é assim. Agora, falando dos direitos da CLT, ela pode comparecer às consultas médicas, fazer exames, sem sofrer desconto no serviço. E isso é um direito garantido na CLT. Então, no mínimo 6 liberações do serviço, ela tem garantida pela nossa CLT para poder realizar os exames, para poder fazer as consultas periódicas. 6 saídas mais cedo, por exemplo, 6 faltas, no caso, para fazer um exame, fazer um acompanhamento médico, pré-natal. Então, 6 ao longo da gravidez são previstas na lei. No mínimo 6. No mínimo 6. No mínimo 6. E aí, Cristiano, também é assim, não se fala em dar o dia, se fala pelo tempo necessário. Então, ela pode chegar mais tarde, ela pode sair mais cedo, ela pode sair na hora do almoço, depois voltar. Então, não é o dia que ela vai ter. Ela tem direito a, no mínimo, 6 saídas para a realização de exames. Agora, uma outra questão que você mencionou logo no comecinho do nosso bate-papo sobre os direitos garantidos à gestante ou à mulher logo após a dar luz ao bebê, que é sobre essa garantia de não poder ser demitida, né? E você falou, são 5 meses após o nascimento da criança. E tem muita gente que tem essa dúvida, porque muitas vezes a mãe, depois dos 5 meses da licença maternidade, acaba emendando um mês de férias, volta ao trabalho e acha que aí a partir dali começa a contar os tais 5 meses. Então, não é assim. É após o nascimento da criança? Isso, é após o parto. Então, é até 5 meses após o parto. Vai desde a confirmação da gravidez e se estende até 5 meses após o nascimento da criança. E nesse meio tempo, ela vai ter a licença maternidade, que é o período em que ela fica afastada pela Previdência, que ela recebe benefício previdenciário. Até para quem é trabalhadora seletista, que a gente chama de urbana, quem paga é o patrão, esse período de salário dela. Mas ele consegue uma compensação com a Previdência. Então, não sai do bolso dele, né? Ele consegue compensar isso com a Previdência. São 120 dias de afastamento. Então, olha, a proteção é ela conseguir não ser demitida sem motivo por uma perseguição. Mas a licença, ela é só de 120 dias. Então, o afastamento do serviço se dá por 120 dias. Que período é esse? Pode ser tirado até 28 dias antes do parto, e vai até completar os 120 dias. E hoje, se a empresa for uma empresa tributada com base no lucro real, são poucas as empresas que são assim, ou se for uma servidora pública, você tem o direito de estender essa licença para 180 dias. E aí esse período que você tem de extensão, aí o INSS não é ele quem vai fazer esse pagamento, né? Não tem essa compensação. Isso é pago pelo próprio empregador, em se tratando de serviço público, por aquele órgão que é o responsável pelo pagamento. Mas esses 60 dias, são 60 dias que ela não pode colocar a criança em uma creche, em local de guarda, tem que efetivamente deixar a criança em casa às vistas ao cuidado dela. Então é um período que pode ser estendido. Se fala hoje em 120 dias, mas dependendo do tipo de empresa, isso se chama Programa Empresa Cidadã, pode ser estendido para 180 dias. Agora, uma outra questão também muito corriqueira em relação a uma seleção para uma vaga de trabalho. Uma empresa pode perguntar para as candidatas se elas estão grávidas ou planejando gravidez, ou no caso de uma candidata passar numa seleção, estar naquele período inicial de 3 meses de experiência, pode ser dispensada mesmo estando grávida nesse período?
De forma alguma. Isso há pouco tempo foi modificado. O Tribunal Superior do Trabalho, nas suas constantes decisões, fez uma alteração numa das súmulas, dizendo que ainda que contratada pelo período de experiência, que é o período que a gente coloca de 90 dias, se for constatada a gravidez antes ou durante aquele período, ela tem direito a essa estabilidade. Então, o que vai acontecer? Ela permanece até aqueles 5 meses após o parto, ela não pode ser demitida nesse período. Agora, retornando, a ideia era só experimentá-la por 90 dias. Então, retornou, pode romper o contrato com ela. E também não pode, mas assim, de forma alguma, o patrão exigir nenhum exame de gravidez, comprovação de laqueadura, de esterilização da empregada. Isso configura uma discriminação. Então, ele não pode discriminar. Ele abriu a vaga, ele vai entrevistá-la, ele vai olhar o currículo, ele vai proceder com os exames admissionais, mas não pode fazer o exame para testar a gravidez da empregada. Bom, e a mãe que adota, ela tem os mesmos direitos que uma mãe que gerou a criança de forma natural? Sim. No início, a nossa Constituição ela é de 1988. Num primeiro momento, a redação foi muito infeliz, porque eles falaram em licença gestante, e a gestante é a mãe biológica. Mas as alterações de lei foram ocorrendo, primeiro a lei previdenciária, a lei trabalhista, e agora o que se tem é, a mãe adotiva ela tem os mesmos direitos da mãe biológica. Então, são os mesmos 120 dias. E no início também não era assim, não. Eles fizeram uma variação para essa licença de acordo com a idade da criança adotada. Agora não, os 120 dias são dados para a mãe que adotar criança, que pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é quem tem até 12 anos incompletos. Então, adotando uma criança vai ter 120 dias em regra. Se for aquela empresa participante do programa Cidadã, ainda pode elastecer para 180 dias. Então, são direitos iguais. Isabelle, nosso papo está ótimo aqui, eu seguiria mais a tarde inteira conversando com você, mas preciso encerrar. Antes, só queria falar de um assunto que a gente não tratou, mas bem rapidamente, sobre a lactante, né? Que essa mãe acabou de ter o bebê, na verdade, também tem uma série de direitos garantidos dentro da empresa, depois que ela volta. Você pode dar um resumo para a gente em relação a esses direitos? Olha, em relação à lactante, a nossa CLT diz que as empresas que possuírem pelo menos 30 funcionários com mais de 16 anos de idade, ela tem que ter um espaço para amamentação. E, independentemente disso, a lactante ela tem direito a 2 repousos, duas pausas de 30 minutos para amamentar o filho até os 6 meses, levando em consideração que a criança pode estar perto, num local que tenha na própria empresa, ou em creche, que seja conveniada, alguma coisa assim. E que se a saúde da criança exigir, o médico pode atestar a necessidade dessa amamentação ser por mais tempo, e aí esse repouso, esse intervalo de 30 minutos, 2 vezes, também será estendido até que ela termine o período da amamentação. Muito bom, então. É importante você conhecer os seus direitos aí, principalmente nesse sentido em relação às novas legislações que protegem a mãe aí em espaços de ambiente insalubres, mas também sabendo um pouco mais sobre os direitos em geral para a mãe, para a gestante ou para essa recém-mãe de um novo bebê. Deixa eu mostrar para você de casa aí o perfil no Instagram, na rede social. Aqui a professora Isabelle Gravatá tem um perfil muito bacana, com dicas em relação a direito. Aí tem até uma chamada aqui já para o nosso Conexão Futura, ó, é vedado a gestante trabalhar em atividade ou local insalubre, nossa pauta principal de hoje. Isso e muito mais se encontra aí no perfil da professora Isabelle. Deixo para você segui-la e agora preciso já me despedir. Muito obrigado, Isabelle. Um prazer conversar com você. Muito obrigada, Cristiano. Obrigada, pessoal. Valeu. Na próxima entrada do Conexão, a gente volta aqui para falar sobre uma área que tem crescido muito no Brasil, que são os esportes eletrônicos ou e-sports. Pois é, o uso de sistemas eletrônicos, videogames aí que permite que os jogadores participem de campeonatos que atraem a atenção de milhões de espectadores ao redor do mundo. Eu dou mais detalhes daqui a pouquinho quando voltarmos com Conexão Futura. Até já!